Olá pessoal, tudo bem? Então essa é a aula explicativa sobre a história, né, do Zezé. Se você não viu ainda a história do Zezé, ele vai estar linkado aqui do lado esquerdo da tela e também no final desse vídeo para vocês verem, beleza? Então vamos começar falando aí sobre como proceder com as crianças, né, nessa semana. Essa é a videoaula da semana 12. Então, eu elaborei lá no plano de aula, desde a primeira semana que eu estou mandando aí as aulas online, vamos dizer assim, uma rotina para vocês fazerem com a criança. O que é essa rotina? É conferir os materiais necessários, né, para a realização da aula, a leitura do alfabeto, a escrita do nome e também a leitura dos números. Então vamos falar aqui do alfabeto. O alfabeto, quando vocês forem ler com as crianças, aproveitando que vocês têm o alfabeto móvel aí, vocês podem montar ele ou vocês podem ter escrito em algum lugar, né? Então, são as letras ali A, B, C, até a letra Z. É importante também falar das letras K, W e Y, que são letras estrangeiras, mas já estão incorporados no nosso alfabeto já faz algum tempo, tá? Nós não temos nenhuma palavra no português que utilize essas letras, K, W e Y, mas elas fazem parte do nosso alfabeto porque tem nomes próprios escritos assim, e também palavras estrangeiras que foram incorporadas na nossa língua. Por exemplo, quando a gente vai falar, fazer o símbolo de quilômetro, né, que é km, usa a letra K, quilowatts a gente usa o W para escrever, e assim sucessivamente. E também a leitura dos numerais, né? Então, os numerais, vocês podem fazer a leitura com as crianças, ali 1, 2, 3, até 10 a princípio, tentando sempre relacionar com quantidades. Então, pega ali 10 lápis e vai fazer a criança contar os 10 lápis e saber que o número 10 representa 10 coisas. E vai variando esses materiais sempre. Usa lápis, usa fósforo, usa palito de dente, usa grão de feijão, usa o que vocês tiverem em casa a princípio. Quando percebeu que a criança já está boa, já está sabendo ali a contagem do 1 até o 10, sem pular nenhum número, que ela já entende que 4 é a mesma coisa que mostrar 4 dedos, né? Que se ela pegar ali 5 grãozinhos de feijão, ela vai saber que aquilo é o 5. Vocês podem ir aumentando 11, 12, 13 até o 20. Tá? Por isso que eu coloquei aqui o 20 e reticências. E se a criança já está perfeita ali até o 20, o que vai ser bem difícil acontecer nessa idade, vocês podem aí até aumentar. Mas a princípio, foquem muito em ela aprender até o 10, tá bom? Ela saber bem as quantidades até o 10. E na questão das letras, também não forcem a criança a ler, tá? E não é idade dela estar aprendendo a ler ainda. Se acontecer, que eu acho bem difícil, ok. Mas você forçar, ai filho, B com A é Bá. Não façam isso, tá bom? Porque a criança tem etapas de desenvolvimento e essa fase aí de 4 anos não é exatamente a melhor fase para ela aprender a ler, ok? Ela tem aí até o segundo ano do ensino fundamental para aprender a fazer a leitura, ok? Então essa rotina de ler alfabeto, ler numerais, escrever o nome deles, tá? Cheguei lá na letra C, por exemplo, e o nome do meu filho é, sei lá, Camila. Da minha filha é Camila. Vou então pegar lá as letrinhas do alfabeto móvel que vocês destacaram na apostila e vou escrever Camila com ela. E os numerais ali já fiz uma explicação melhor, beleza? Então, para nossa aula de segunda-feira, nós vamos utilizar a história ali que eu passei para vocês, que é Zezé e as letras, ok? Essa história, como eu disse, vai estar disponível no link aqui no izinho. É só clicar ali que vocês vão encontrar. Se você não, por acaso, não consegui achar o vídeo de jeito nenhum, eu estou mandando um PDF também, e esse PDF é bom vocês terem, porque posteriormente, nas próximas atividades, pode ser que vocês prefiram ler para a criança, ao invés dela assistir o vídeo de novo da leitura que eu fiz. Ok? Então, quando vocês forem, se vocês forem ler para a criança, é importante que vocês leiam uma página, mostra a imagem da página. Lê outra página, mostra a imagem da outra página. Ok? Aí depois que a criança lê, você vai conversar com ela e vai fazer algumas perguntas. Então as perguntas são: quais personagens aparecem na história? Qual era o personagem principal da história? O que ele gostava de fazer?
O que ele pediu para o adulto? O que o adulto respondeu? Quais letras você conhece do alfabeto? Para que servem as letras do alfabeto? Então, essas perguntas, eu coloquei lá no plano de aula as respostas esperadas, né? Porque não tem uma resposta certa exatamente de algumas delas, para vocês terem uma noção. Então, por exemplo, quais personagens aparecem na história? Esse tem uma resposta certa, vai ser o Zezé e o adulto. O adulto não tem nome, o nome dele é adulto, né? Então ele é o personagem adulto. Qual era o personagem principal da história? O personagem principal da história é aquele que mais aparece, em que as ações acontecem normalmente em volta dele. Então, nesse caso, é o Zezé. O que ele gostava de fazer? Então tem que ler lá o livro, o livro não, desculpa, a história, lá no começo da, da história, que vai ter lá o que ele gostava de fazer. E é importante que a criança saiba dizer, né? Porque isso significa que ela estava prestando atenção e que ela está conseguindo fazer uma interpretação dessa história. Então, o que ele pediu para o adulto? Então, o que o personagem principal pediu para o adulto? Também está lá dizendo o que ele pediu, né? É uma questão sobre o alfabeto. Então, vamos ver lá. O que o adulto respondeu? Então, também a criança, se ela prestou atenção, ela vai saber. De repente, a criança não vai saber responder essas questões na primeira vez que ela assistiu o vídeo. De repente, você pode pôr 2 vezes, 3, tá? Porque elas também gostam. De repente, também você pode pôr o vídeo uma vez e você ler para ela na segunda vez, ou você ler a primeira vez e pôr o vídeo na segunda. Ok? Acho que vai facilitar. Aí, quais letras você conhece do alfabeto? A criança vai dizer quais as letras ela conhece, né? Normalmente são letras relacionadas a palavras cotidianas dela, como por exemplo o nome dela, o nome de algum parente, o nome de algum amigo, né? E de repente o nome da letra a letra do prof, a letra J no meu caso. Para que servem as letras do alfabeto? Essa aqui é a pergunta mais complicada de todas, né? Pode ser que a criança não saiba dizer por quê, tá? E isso é normal, ela tem 4 anos somente. Aí é interessante vocês falarem para as crianças que as letras do alfabeto servem para escrever palavras, né? E servem para a gente se comunicar. Então, eu coloquei algumas respostas possíveis lá no plano de aula. Beleza? Aí, depois de feito isso, vocês vão montar o nome do personagem principal com a criança. Então, é importante que você mostre para ela, lá na história, onde que está escrito o nome do personagem. Então, aqui está Zezé. Então, a criança vai olhar, que letra é essa? Vai dizer o nome da letra Z. Então, põe o Z ali. E assim sucessivamente. No alfabeto móvel que eu tinha aqui em casa não tinha letra Z, então se por acaso vocês perderem a letra Z aí, você pode virar a letra N e deixar ela de lado que também dá uma letra Z, beleza? Então feito isso, achou o nome do personagem principal e tal, você vai pedir para a criança escrever o nome dela. Aqui como exemplo eu usei Paula, né? Mas é só um exemplo mesmo. Então, feito isso, a criança escreveu o nome do personagem principal, escreveu o nome dela, ela vai contar quantas letras tem o nome do personagem principal. Então, tem 4 letras. E agora ela vai contar o nome dela. Então, nesse nosso exemplo, 5 letras. Aí você vai pedir para a criança qual nome é maior. Aí a criança vai responder. Se ela disser que o nome menor é o nome maior, aí você corrige ela, tá? Dizendo, ó, o maior é que significa mais grande. Então ela vai fazer essa assimilação. Na nossa aula de quarta-feira, nós vamos olhar o nome do autor e o nome da obra. Então nós vamos achar lá no PDF ou lá no vídeo e vamos pedir para a criança onde será que fica o nome da obra e o nome do autor. Então é importante que a criança saiba ali que Zezé e as letras é o nome da obra e Jardim Anida é o nome do autor. Para ela não confundir ou não achar que é uma parte já da história. Apesar de fazer parte da história, ela não é uma parte da história em si. Beleza? E também nós vamos fazer uma pesquisa. Vocês vão pedir para a criança qual das partes da história ela não entendeu ou ela não conhece, o que ela não conhece da história.
Então, provavelmente vai fazer parte dessas duas páginas aqui, ó. Essa página que fala do avestruz e essa página que fala da impressora. Provavelmente essas palavras aqui, bisão, avestruz, jackbox, Kindle, laptop, são coisas que a maioria das crianças não sabe. A maioria porque são palavras em inglês, embora sejam coisas também do cotidiano de quem mora no Brasil. E também o bisão não é um animal muito bem conhecido, a avestruz também pode ser que não seja um animal que ela conheça. Talvez o camelo também ela não vá conhecer. E se em outras páginas ela achar outras coisas que ela não conhece, é importante que vocês façam uma pesquisa na internet. Digita lá, imagem de laptop. E aí vai aparecer um laptop. Aí você mostra para a criança, ó, filho, o laptop é isso. Imagem de jackbox. Aí você vai mostrando para ela. Eu não vou falar aqui o que é, porque eu também quero que vocês pesquisem realmente com as crianças, tá? Pode ser que algum de vocês não saiba o que é um jackbox, o que é um Kindle, o que é um laptop, né? Pode ser. Então eu quero que vocês pesquisem junto com as crianças, ok? E também, se você puder pesquisar alguma curiosidade, isso aí é mais a título só de conhecimento da criança. Tá? De repente, você junto com ela ali vai fazer descobertas novas. E também, vocês vão fazer, vocês não, a criança vai fazer um desenho da parte dela da história que ela quiser. Então ela vai escolher uma parte da história e vai desenhar. Vocês vão pôr lá então a data, né, do dia que vocês vão fazer atividade. Provavelmente vai ser dia 13 de maio, que é numa quarta-feira. E também vai pôr o título, história, às vezes aí as letras. E a criança vai fazer ali um desenho da história dela, ok? Então, assim que quando ela fizer o desenho, você manda a foto para mim. Na quinta-feira, vocês vão pedir para a criança montar o alfabeto sozinha. Mas montar o alfabeto sozinha ela vai falando as letras e achando elas, e vocês vão ajudando quando precisa. É importante que nesse dia vocês já deixem ser meio que separado um alfabeto, então do A até o Z, deixem meio separado. Aí a criança vai ter só aquelas opções. Se vocês deixarem todo o alfabeto móvel, que tem lá 3, 4 letra W, 15, sei lá, 10 letra E, a criança vai se atrapalhar muito. Então já pega vocês antes de começar a atividade com ela, já deixa o alfabeto separado e ela só vai montando, colocando em ordem ele, ok? Depois que ela colocar em ordem, você pode fazer a leitura de novo com ela, tá? Aponta e ela vai dizer qual letra é. Na sexta-feira, nós vamos fazer um negócio chamado instalação. Meu Deus, prof, não sei fazer uma instalação. Não é instalação de luz, não é instalação de água. Tá? O que é uma instalação? Então, uma instalação é uma manifestação artística contemporânea composta por elementos organizados em um ambiente. Então, é isso que é uma instalação. Se você pesquisar lá no Google, instalação artística, aí clica em imagens, vai aparecer lá várias instalações. Tá? Ele é uma manifestação do artista que ele quer dizer alguma coisa, normalmente com objetos. Então é isso que a criança vai fazer. Tá? Então lá no plano de aula eu coloquei que ela pode usar uma folha em branco, pode usar uma cerâmica da casa, pode usar, enfim, qualquer lugar em que os materiais fiquem visíveis. Tá? Não precisa colar nada, não vai estragar objeto nenhum. Na verdade, ela vai montar alguma coisa. É como se fosse um quebra-cabeça em 3D. Então, vamos fazer de conta que a criança escolheu essa imagem aqui. Então, ela vai olhar lá na história e vai escolher uma das imagens para ela representar. Ou se ela quiser, pai, mãe, quero fazer diferente, quero eu mesmo fazer uma imagem da história que eu achei aqui. Aí, beleza, você pede para ela representar. Como que vai ser isso? Não vai precisar pintar, não vai precisar desenhar nada. Se quiser usar lápis para fazer a instalação, pode usar lápis, caneta, do que a criança quiser. Aqui eu dei o exemplo de colher, palito, feijão e o alfabeto móvel dela, para fazer essa representação aqui. Então, olha só que interessante que fica. Uma colher vai representando o adulto, os palitos, os braços e as pernas, e a mesma coisa com as crianças. E aí as letras do alfabeto móvel viram o A e o Z,
E o grão de feijão vira ali as reticências. Olha só, ficou uma instalação bem bonita, bem interessante. Eu acho que isso aí em cima de uma cerâmica ficaria bem legal, né? Então você pode pedir para a criança qual imagem ela quer, quais, aí você depois que ela escolheu a imagem, você pensa com ela quais objetos ela pode usar para fazer essa instalação. E depois de pronta a instalação, você tira uma foto e manda para mim. Então, pessoal, a aula explicativa, né, sobre a história do Zezé é essa. Então aqui no final eu vou deixar linkado o vídeo da história mesmo. Até a próxima aula. Tchau!